com a Escritura Sagrada, a Bíblia. Em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, que são apenas sombras de coisas que haviam de vir. Mas, na realidade, é o corpo do Mashiach. Você fala Cristo, mas o correto é Mashiach. Ninguém vos prive do prêmio com engodo. É esse texto aqui. Ninguém vos prive do prêmio com engodo de humildade, de culto dos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de vão orgulho em sua mente carnal, ignorando a cabeça, pelo qual todo o corpo, alimentado e coeso pelas juntas e ligamentos, realiza seu crescimento em Deus. Então eu li esse texto de Paulo, Saulo de Tarso, antes, no judaísmo, Shaul de Tarso, no judaísmo, que perseguia Yehoshua Mashiach, o novo caminho, após a lei de Moisés. Então, quando ele prendia irmãs, quando ele consentia na morte de cristãos como Estevão, na verdade, em Atos 26, 14, Yehoshua diz: você persegue a mim, né? Shaul, Shaul, por que tu estás a me perseguir? Eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. Então isso era ele outrora, no passado, na religião, na organização, no judaísmo. Mas, caindo do cavalo, ficando cego, indo para o deserto da Arábia, ficando lá 3 anos. Depois, vindo, iniciando suas pregações, abrindo igrejas em casas. Já disse que Paulo abriu uma igreja em casa e havia uma sinagoga que ensinava a lei de Moisés, as pessoas se tornarem judaizantes, participarem do judaísmo, embora para entrar no judaísmo tinha que se mutilar, permitir a mutilação, a circuncisão, a qual Paulo disse em Filipenses: cuidado com os cães, né? Esses aí que vão arrancar um pedaço da pele de vocês, né? Nas igrejas em casa não havia mutilação, né? A circuncisão era no coração. Ser judeu, porque todo mundo quer ser judeu, Paulo diz: judeu agora é no coração, é no interior, né? Então mudou tudo. Simplesmente mudou tudo. Quando se muda o sacerdócio, faz-se necessariamente mudança na lei. O sacerdócio agora pertence a Yehoshua Mashiach. O pai dele é Melquisedeque, sem início de dia, sem fim de dia, sem pai, sem mãe, sem genealogia. E o filho de Melquisedeque, que é Yehoshua Mashiach,
é o sacerdócio agora. É o sumo sacerdote agora, maior do que Arão, né? Sentado no trono da graça. Sempre disposto a ter misericórdia daqueles que se arrependem. E aí então temos a fundação, a formação da igreja, no caso, a igreja antiga, a igreja hebreia, quem edificou ela foi Yehoshua, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, 12 tribos. Mas a igreja antiga, Paulo disse, como sábio arquiteto, 1 Coríntios 3, eu lancei o fundamento. Quem construir em cima desse alicerce, desta base, as 14 cartas de Paulo, o Evangelho de Paulo, ainda que tenha obras de palha, de madeira, de feno, de ouro, a obra pode queimar, mas você vai ser salvo. Isto é, se você construir seu edifício sobre o fundamento que o sábio arquiteto Paulo fez. Porque não há dois evangelhos. Evangelho quer dizer boas novas. Não há duas mensagens. Há um só evangelho. Gálatas 1:8 diz que se um anjo descendo do céu pregar evangelho diferente do que Paulo pregou o evangelho da glória de Deus, qualquer outro evangelho é anátema. Se vem diferente, é anátema. E qual é o pior problema hoje da humanidade? Eu falo a nível de Brasil, mas eu acredito que o que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo todo, na terra inteira, né? Manipuladores. A terra está cheia de manipuladores, falsos profetas. Você vê um cacu ensinando o caminho dos sonhos. Isso é esoterismo. Tudo isso para segurar seus seguidores. Ele não quer liberar ninguém. Você vê um Raquel aqui no Brasil fazendo live, pregando, jogando sinuca, né? Você vê um Juarez que diz que não vai comer comida nenhuma a partir de agora. E não vai parar de beber água. Diz que vai viver sem comer nada e beber nada. Bem, sabendo do poder que Satã tem, eu não sei se ele vai virar pele e osso, ou se ele vai sobreviver mesmo sem comer alimento e beber água. Se ele sobreviver sem comer alimento e beber água, é o poder de Satanás. Isso não é o poder de Deus. Deus não requer esse sacrifício. Mas tudo é para manipular. Conquistar a gente, aumentar o número de gente, de pessoas, de seguidores. Eu já sei de 4 aí que estavam no cacuísmo. E já, agora diz que o Juarez o sucessor, é o que está dando a continuação depois do cacu, né? Eu já disse aqui numa pregação que esse Juarez, ele vai repetir o Antônio Conselheiro lá de Canudos, né? Até o formato dele é igual aí dentro. Você quer seguir, segue, você é livre, você tem alma, você tem livre-arbítrio. Mas é um manipulador. A Terra está cheia de manipulador. E eles têm visão. Eu estava vendo aí, se quiser ver, vá ver. Canal Yehoshua, acho que é professor Eduardo. Outro manipulador. Diz que não ensina Kabbalah, nem Nova Era. E quer explicar as estrelas, o firmamento, o zodíaco. Aquilo ali endoida qualquer um. Paulo não ensinou o zodíaco, gente. Você vai endoidar com constelação de Escorpião, de Hércules, do Corvo, da Águia, com a estrela Sírios. Você vai endoidar.
Jó falou um pouquinho de zodíaco. Outros falaram um pouquinho. Agora o homem chega e quer abrir o zodíaco. Ele nem prega o evangelho de Paulo. Não tem como um homem hoje, uma mulher hoje, ser santa, a não ser que volte a sã doutrina de Paulo. Ele nem explica, nem mostra o evangelho de Paulo. Não está nem aí com Paulo. É igual o Cacu, é igual o Aquel, é igual o Juarez. E outros manipuladores que eu poderia citar aqui, porque eu vejo. E por que você vê? Porque eu estou atrás de um profeta. Eu estou atrás de um profeta, estou procurando um profeta. O William Brandt, que ele vai pregar Paulo sem sair uma vírgula. Eu já preguei aqui 200 pontos do Evangelho de Paulo. Tem gente que diz assim, do jeito que você está pregando, não vai deixar nada para o próximo profeta pregar. Ele disse, não, vai ser até bom, porque se vem um profeta, ele vai ter que pregar Paulo, então eu já estou pregando Paulo. Se eu ver que sai uma vírgula de Paulo, eu não vou seguir. Não dá para seguir o Juarez. Juarez não tem uma grama de Paulo. Não dá para seguir o Aquel aqui no Brasil. Não tem uma grama de Paulo. Não dá para seguir Cacu. Cacu não tem uma grama de Paulo. Não dá para seguir o professor em astronomia, Eduardo, do canal Yeshua. Não é nem Yeshua, é Yeshua. Eu não tenho uma grama de Paulo. Não dá para seguir quem não tem uma grama de Paulo. Não é só uma grama. Se é para seguir, vai ter que seguir quem tem 100%. Quem tem 100%. Nem os pastores brahmitas hoje tem Paulo. Eu estou ensinando aí que no caso de prostituição, fornicação, que é antes do casamento, a mulher fez sexo com um outro homem, casou, mentiu, escondeu, e Yehoshua disse em Mateus 19:19 para dar carta de divórcio. Eu estou ensinando que uma mulher casou virgem, um homem casou virgem, formou um santo matrimônio, não há divórcio, aí até que a morte separe. E se um trair o outro? Aí é adultério. Aí não é eu, é Hebreus 13:4, Paulo diz que Deus julgará os adúlteros e fornicários. E eu creio que um homem cristão não é obrigado a viver com uma mulher adúltera, não. O matrimônio morreu, foi destruído. Uma mulher cristã não é obrigada a viver com um homem adúltero. O matrimônio morreu, foi destruído. Não existe mais matrimônio. E me vem pastor do tabernáculo dizer assim, pois eu acho pior a mulher casada trair, e agora você é obrigado a viver com ela. Eu não disse que é obrigado a viver. Nem Paulo disse isso. Que se um homem adulterar, uma mulher adulterar, tinha santo matrimônio. Nem Paulo disse que é obrigado a viver. Paulo disse que Deus vai julgar os adúlteros. Vai julgar os fornicários. Mas eu não posso dizer que fornicação e adultério é a mesma coisa. Ora, fornicação é antes do casamento, adultério é depois do casamento. Leia Eclesiástico 23, 22, lá fala que a mulher que adultera contra o marido, não é fornicação. A mulher de João 8, 41, ela é a mulher adúltera, ela adulterou, foi pega em flagrante adultério. Ela tinha marido. A prostituta não tem marido. Vá buscar o teu marido. A samaritana disse, não tenho marido, senhor. Dissesse bem, porque já tivesse 5. Esse sexto homem que você está vivendo não é teu marido. Aí é fornicação. Mas nem fornicários e nem adúlteros se salvam. A menos que vai não peques mais. Ou seja, vai não adulteres mais, se põe em ordem. Vai não forniques mais, não se prostitua. Mas não há divórcio. Para um homem casado e uma mulher casada. E vai fazer o quê? Vai viver só. Ele e Deus. Vai viver ela só. Ela e Deus. E quando morrer, o cônjuge pode casar. Só depois da morte. Porque a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. E Paulo diz, o homem não dê divórcio à sua mulher. Né? Então, está ligado até a morte.
Quando é que vai ter um novo casamento? Quando o cônjuge morre. Companheiro ou companheira. E até lá? Até lá vive sozinho. Vive sem mulher. O tempo é curto. O arrebatamento se aproxima. E Paulo fala que viúva, em 1 Timóteo 5, para ser escrita e ser assistida pela igreja, tem que ser acima de 60 anos, se criou os filhos, bem criados, se foi mulher de um só marido, se lavou os pés dos santos, se praticou a hospitalidade quando o marido era vivo, né? Porque ele fala que tem mulheres que ficavam viúvas, ele observou esse comportamento. A verdadeira viúva, Paulo diz que é aquela que vive sozinha, em oração de dia e de noite e súplica. Mas essas viúvas, 1 Timóteo 5, 6, né, que vivem de prazeres, elas estão vivas, mas estão mortas. Embora viva, vivendo os prazeres, trocando de homem, o marido morreu, como diz lá em Gênesis, acho que é Gênesis 38, Tamar se prostituiu. Lá não diz que Tamar adulterou, porque a mulher está ligada ao marido enquanto o marido vive. Se ela for de outro homem enquanto o marido está vivo, mesmo separada, ela será chamada adúltera, não é fornicária. No caso, o marido de Tamar morreu, os dois filhos, né? O primeiro marido, o segundo marido, os filhos de Judá, e ela estava grávida e disseram, traga ela para fora. Ela se prostituiu e está grávida, mas era de Judá. Não diz que ela adulterou porque ela não tinha marido vivo. Uma mulher viúva não adultera. Mas uma mulher divorciada que tem marido vivo vai viver com outro homem, adultera. Uma mulher viúva se prostitui. E Paulo diz que as verdadeiras viúvas são as que vivem sozinhas. Ora, de dia e de noite, em súplicas a Deus, vive uma vida de piedade e santidade. Essa viúva que vive de prazer, trocando de homem, está morta. Está morta. Para Deus está morta. Porque a fornicação mata. Os fornicários não entram no reino de Deus. Fornicários e adultos, 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Adúlteros e fornicários não entrarão na cidade santa. Você quer viver no adultério, na fornicação? É um problema seu. Ou da sua igreja, seu pastor que faz união ilegítima, casa divorciado com divorciado. Viúva com divorciado. Viúvo com divorciada. Virgem com adúltero. Virgem com prostituta. Com todo tipo de cruzamento errado. Te põe em união ilegítima. Não está nem aí com sua alma. Quer números. São manipuladores. Os pastores de igreja. Querem dizimistas. Que o objetivo do manipulador é lucrar. Ele não ama ninguém. Os manipuladores, ele ama controlar o povo, fazer o povo obedecer, escravizar o povo. E o objetivo dele é depenar, arrancar mesmo dinheiro do povo, patrimônio. Coisa séria. O Evangelho de Paulo voltou a ser pregado. Simplesmente voltou a ser pregado num tempo de espíritos sedutores. Leia Timóteo capítulo 4, não? O Espírito diz expressadamente que nos últimos tempos, é hoje, é agora, alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores. A terra está cheia de espíritos sedutores. Olha, uma mulher que faz sexo, é virgem, perde a virgindade com um homem, engana o marido, e o marido descobre, declara de divórcio. Mas uma mulher também que vai adulterar, Eclesiástico 23, é um ato imoral. Ela vai ter filhos estranhos, ela vai pecar contra a lei do Altíssimo. Ela vai carregar sobre si uma mancha. A Bíblia que diz isso. E os espíritos sedutores estão aqui. O sexo está liberado. Está sem freio. Pode casar à torta e à direita, de qualquer jeito. Não há santo matrimônio. Espíritos sedutores não respeitam santo matrimônio, verdadeiro casamento. Eles nem explicam isso. Dando atenção a espíritos sedutores. Alguns dizem que vê anjos. Anjo com cara de leão, não? E revela
O irmão Branham viu 7 dimensões, já estão pregando 12 dimensões, aumentou 5. Dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos. A partir de agora, o diabo é capaz de tudo. A partir desse momento que estamos vivendo, o diabo é capaz de fazer qualquer coisa. É só dar vazão, é só dar lugar ao diabo, é só buscar anjo, é só buscar êxtase e arrebatamento, é só buscar ver outras dimensões, é só buscar luzes, é só buscar além, ET, alienígena. A partir de agora, o diabo vem com tudo, é capaz de tudo, para usar manipuladores para escravizar pessoas. O maior problema hoje é falso profeta. Só que eles são manipuladores. Eles vão levar vocês a cultuar anjos. Deixa eu terminar isso aqui. Dando atenção a espíritos sedutores. Não creia, gente. Se um homem não prega todos os pontos do Evangelho de Paulo, as 14 cartas, a sã doutrina, não crê nesse homem, se ele nem menciona Paulo, se ele diz que Paulo errou, se ele diz que ele é maior do que Paulo, se Paulo ensina uma coisa, e ele ensina outra, se Paulo diz, ósculo santo, não pagar dízimo, mulher usar véu em público, se Paulo diz, a mulher lavar os pés dos santos, na hospedagem lá, ela com seu marido, hospeda um santo, deve lavar os pés. Se Paulo diz, a mulher não ensine, a mulher não pode pregar calada na assembleia. Não creia, gente. Não creia nesses homens que nem menciona Paulo, porque sem santificação, Hebreus 12, 14, Paulo disse, não é Saulo, isso ele era no judaísmo, é Paulo aqui no Novo Testamento. Não, mas Paulo é um nome romano, a Bíblia, as 14 cartas de Paulo, foi Roma, a igreja católica que criou. Você vai crer nessa mentira? Vai crer nessa mentira também? Você nunca cansa de mentira? Não, as 14 cartas de Paulo, isso é do catolicismo, é Constantino. Concílio de Nicéia, isso aí nunca existiu. Isso aí é a ideia do catolicismo, ideia da igreja romana. Isso aí não é a palavra de Deus, não, é Roma para aprender. Você diz, eu não creio nas 14 cartas de Paulo. É um problema seu. Eu não vou impedir ninguém de ir para o Hades, a mansão dos mortos, a hiena de fogo, o Tártaro, o abismo, a escuridão, as trevas, o lugar de tormento. Quem sou eu para impedir? Você tem livre-arbítrio. Mas sabe que você está crendo em espíritos sedutores. Eles estão mais venenosos. E o diabo pode tudo agora, entendeu? O diabo só não pode mais do que Deus. Mas se é para enganar, se é para crer no engodo, no engano, Satanás está solto. Está solto. Eu estou vendo, hoje é dia 22 de setembro, estão dizendo que hoje ou amanhã a temperatura aqui no Brasil vai chegar a 44, 45 graus. Aí vai morrer gente, né? Melhor ficar debaixo da sombra bebendo água, né? Eles avisaram aí, a ciência avisou. Então fica debaixo da sombra bebendo água, não se exponha, né? Tem gente que deva estar zonzo nesta hora, realmente. A temperatura, o ambiente está diferente. Você me pergunta, é a grande tribulação? Não, já tem gente pregando que já começou a grande tribulação. Já tem gente pregando que 2023 é o primeiro ano da grande tribulação. Ela vai até 2030, na agenda 2030 dos Illuminati, não? É Illuminati! É nova era! É Cabalá! É judaísmo! É catolicismo! É protestantismo! É pentecostalismo! É deuteropentecostalismo! É neopentecostalismo! Tudo é engodo! É muito engano! Por causa da hipocrisia dos mentirosos que têm a própria consciência
como que marcada por ferro quente, ou seja, já foram ferrados, igual animais, consciência, já torrou, já cozinhou, já não tem mais consciência, a consciência deles é vir bonzinhos, santinhos, bonzinhos, depois que pega o rebanho, agora vocês contribuam. Agora vocês contribuam. Eu estou a fazer uma pergunta nesta hora. Eu sou um manipulador, eu aqui, André Luiz, que estou pregando. Seria eu manipulador? Porque desde os 15 anos, eu estou com 50, eu caminhei igrejas aí, Batista em 88, Assembleia de Deus 89 a 95, Tabernáculo 95 a 2012, Cacuísmo 2012 a 2022, 34 anos caminhando em igreja. Eu sou um manipulador porque nessas igrejas eu levava gente para Batista, na Assembleia de Deus, lá com 7 anos eu levei para a Assembleia de Deus, no Tabernáculo, quase 17 anos, fundei Tabernáculo, levei muita gente para o Tabernáculo. No Cacuísmo, levei centenas de pessoas para o Cacuísmo. Para os manipuladores, mas eu sou um manipulador, eu estou me perguntando. O manipulador, ele quer dinheiro. Ele quer dízimo, ele quer oferta, ele quer contribuição. Ele vai dominar você. Claro que ele vai vir bonzinho, parecendo um anjinho. Um sapatinho de algodão, mansinho. E quando ele formar o grupo dele, se ele ver qualquer um que ameaça a liderança dele, ele vai desmoralizar, vai queimar mesmo, torrar. Vai se fazer de vítima. De vitimismo, vai mostrar o quanto ele sofreu por ter tido a visão de tal anjo, por ter entrado em coma e ter ido a tantas dimensões, visto tantos seres celestiais. Cuidado! Cuidado com os que dizem ver anjo. Eu estou pregando aqui, eu não vi anjo nenhum, não vi mesmo. E nem oro para ver anjo, não peço para ver anjo. Eu quero pregar só o que está escrito, o que Paulo escreveu, a sã doutrina. Eu li aqui, foi a base desta pregação. Colossenses, eu vou voltar a Timóteo. De novo, Colossenses 2,18. Paulo mandou ter cuidado. E você tem esse cuidado? Paulo advertiu, deu aviso, para não acreditar em quem vê seres aí. Paulo já viu Yeshua, o próprio Deus, lá no caminho de Damasco. Esses anjos que aparecem aí, olha o anjo que aparece pro Cacu, nem nome tem, é data. Anjo de 24 de abril, isso é data. Nem nome tem. Esses seres que aparecem para esses pregadores, esses falsos profetas, nem nome tem. O que apareceu para Paulo tinha nome, eu sou Yeshua. Está na Bíblia. Então tenha cuidado. E por que é que você está crendo se Paulo diz aqui? Vou repetir a leitura de Colossenses 2,18. Ninguém. Quando diz ninguém, nem o Juarez. Quando diz ninguém, nem o Aquel. Quando diz ninguém, nem o Cacu Felipe. Quando diz ninguém, nem o professor Eduardo, que se diz mestre em astronomia. Quando diz ninguém vos prive do prêmio com engodo e de humildade de culto aos anjos, dizendo que viu os seres celestiais. Indagando de coisas que viu. E Paulo foi ao terceiro céu, viu coisas que não é lícito dizer a homem nenhum. E esses dizem que vão às dimensões e explica tudinho assim, mastiga tudinho. Mas não é sã doutrina, não tem sã doutrina. Como é que você vai chegar à santidade, homem? Mulher sem doutrina? Culto aos anjos e coisas que viu. Estou lendo Colossenses 2,18, um aviso aqui. Não creia. Eu vi um anjo com cara de leão, com cara de águia, com cara de... Não creia. É melhor se prender, se localizar, virar um prisioneiro aqui das Escrituras. Como Paulo diz, que era prisioneiro do Mashiach. É melhor ser um prisioneiro aqui, eu vou ficar só com a Bíblia. Sim, eu vou examinar isso, eu vou ouvir isso, mas vai entrar no ouvido, vai sair no outro ouvido. Se não for doutrina, se não for o que Paulo pregou, eu não vou seguir, eu não vou crer. Eu estou chamando os filhos e filhas de Deus para arriscar tudo
toda a sua energia, entendimento, pensamento, força na palavra de Deus, no Evangelho de Paulo. E desacreditar nesse mundo de revelação, essas revelagens. Ninguém vos prive do prêmio com engodo de humildade e culto aos anjos, indagando de coisas que viu. Viu? Não duvido não, o diabo está disposto a mostrar muita coisa. O diabo está disposto a arrebatar, levar em esse, levar em outro planeta, levar em galáxia, nebulosa, na Via Láctea, levar em dimensões. Aí você vem e escreve um livrão. É claro que ele vai vender, vai lucrar. Eles começam pregando de graça, depois as pregações deles na plataforma só vai ver quem pagar tal mensalidade, anuidade. Já não é de graça, mas no começo é de graça. E por que é de graça? Porque é tão pequenininho. Aí quando se agiganta, gigantões, aí é hora de cobrar, porque é o rebanho. É arrancar, é a lã, o sangue, a gordura do rebanho. Indagando de coisas que viu, inchado, está tudo inchado. Inchado, de vão, orgulho em sua mente carnal. Tudo isso aí, qualquer um que prega fora do que Paulo pregou, diferente do que Paulo pregou, é mente carnal, é carnalidade. Mas você quer seguir? Vá. Te atraiu, te fisgou, te pescou, vá. Já está contribuindo, dando dinheiro mensal? Dando seu dízimo? Só continue, você é livre. Eu estou aqui só para advertir que não está sendo obedecido a recomendação. O aviso de Paulo está aí em direção de ouvidos surdos, de mentes. Como eu estou lendo aqui em Timóteo. Ferrada com ferro quente. Consciências como que marcada com ferro quente, eles proíbem o casamento. Mas aqui todo mundo pode casar. Divorciado com divorciado. Viúva com divorciado. Viúva com mulher divorciada. Isso aí vai te mandar para dentro do inferno. Isso é união ilegal. Virgem com adúltero. Virgem com prostituto. Ou homem virgem com mulher adúltera. Homem virgem com mulher prostituta. Isso aí também é outra maneira de destruir o verdadeiro matrimônio. Quando o diabo não vem de um jeito, ele vem de outro jeito. Mas de qualquer forma que o diabo vem, ele vem para tentar derrubar a sã doutrina. Exige abstinências de certos alimentos. Quando Deus os criou para serem recebidos com ações de graça pelos que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom tudo que Deus criou é bom e nada é desprezível, se tomado com ações de graça, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Você nem ora na hora de comer um alimento. O irmão Branco ensinou a orar. Paulo ensinou a orar. A orar para Deus santificar o alimento com ações de graça. E aí Paulo ainda continua aqui dando recomendações, né? Eu estou em 2 Timóteo. Sabe, porém, o seguinte, nos últimos dias, hoje. Agora já estou no 2 Timóteo, capítulo 3. Sobrevirão momentos difíceis. Que tempo difícil. É difícil. Eu só vejo gente querendo destruir minha página do Facebook. Ou o canal do YouTube. Ou seja, quer me tirar. Dizendo, se conseguir tirar, pronto. Vou ficar no anonimato. Mas eu, mesmo no anonimato, mesmo sem ter oportunidade de levar a palavra, eu vou procurar viver a palavra. Eu sei que Enoque subiu sozinho. Nos dias de Enoque, ele foi sozinho. Deus tem que ter um homem, uma testemunha, alguém que queira viver a sua palavra, ainda que fique só. Ainda que a mulher não concorde, as filhas não concordem, o pai e a mãe não concordem, os tios, as filhas, os filhos, os parentes. Mas vai ter que ter alguém. Se derrubar minha página, se derrubar meu canal, e eu já quero sair da internet, por mim eu nem estaria aqui, mesmo assim, vou viver no anonimato, mas sozinho, procurando obedecer a palavra de Deus. Eu estou disposto a isso. Sabe, porém, o seguinte, nos últimos dias,
Sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes, com os pais ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. O maior prazer hoje dos manipuladores é dinheiro. Ofertas, dízimos, contribuições. Guardarão a aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Afasta-te também desses. E aí você lê aí os outros versículos, né? Mas nos últimos dias as pessoas não suportarão a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos. Quer que eu leia? 2 Timóteo 4. Eu te conjuro diante de Deus e do Mashiach, Yahushua, e há de vir julgar os vivos e os mortos pela aparição e por seu reino. Proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e no inoportuno. Refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina. Pois virá um tempo, hoje, pois virá um tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina, o que Paulo ensinou. Vão vir com novas revelações, com um evangelho diferente, com coisa que nem na Bíblia está escrito. Não está escrito na Bíblia, você não é obrigado a crer. Lembra-te que Yahushua fez o diabo fugir, citando as escrituras, colocando as escrituras no lado certo. O diabo citava o Salmo 91 e Yahushua citava o Deuteronômio. O diabo citava outro versículo e Yahushua citava o versículo no lugar certo. Veja que a Bíblia, a Escritura, pôs o diabo para correr. Não precisou ele chamar anjo. Não precisou ele mostrar o poder dele, sobrenatural. Bastou ele colocar, porque a Escritura é uma espada. Ali foi igual luta de esgrima. O diabo vinha, Yahushua, até só 3 tentações. Dos olhos, da carne, da soberba da vida, as mesmas 3 que Eva e Adão caíram no jardim com a palavra de Deus, com as escrituras, o diabo fugiu. E hoje é a palavra original, a sã doutrina, que colocará o diabo para fugir. Esse negócio de soprar, ficar rodando igual um peão dentro de igreja, isso aí não expulsa o diabo, não. Fica ensinando astronomia, o tantinho de astronomia que Jó falou. A Bíblia fala dos astrônomos aí, os magos que vieram vendo a estrela aí. Tem gente dizendo assim, não, estava na escola de Daniel na Babilônia. Daniel deixou um monte de ouro lá para levar para o Mashiach. Nem está escrito isso na Bíblia, gente. Lê qualquer coisa, acredita em qualquer coisa. Esse professor Eduardo, ele disse que são 600 bilhões de anjos que Deus criou lá, o Criador. Ele disse que quando o dragão, a antiga serpente, com a sua cauda puxou 200 bilhões para a terra. Um terço. E outra terça parte do céu, um terço lutou contra um terço. Olha a revelação dele. Um terço lutou contra um terço, e o outro terço, que são os filhos, chama de anjo, os filhos de Deus, ficou com a mão na espada lá, enquanto Miguel lutava com um terço dos anjos, 33%, dos anjos de Deus, lutando contra 33% dos anjos de Satanás, e 33%, um terço ficou neutro, não sacou a espada. Ele está dizendo que os filhos de Deus é covarde. Você teria coragem de dizer que Caleb, com 90 anos, dentro de Canaã, puxando a espada, eu estou com a mesma energia com que estava quando Moisés veio ao deserto para lutar. Na idade não era uma barreira, um peso. Você vai dizer que Caleb lá no céu ficou neutro, covarde, igual ele diz? Que os filhos de Deus foram covardes? Por isso que tem que descer a terra. E eu não sei se
nesses 6.000 anos de terra, sei que já nasceu 200 bilhões de filhos de Deus. Eu não sei se tem 600 bilhões de anjos no céu. Não sei disso, não. A terra hoje tem 8 bilhões. Eu não teria coragem de dizer que Jefté, Caleb, Josué foi covarde lá no céu. Para mim isso é um pecado. É um pecado dizer que Moisés, que Sansão, que Baruque, que Tobias, que Judite ficou neutro lá em cima. Ana, Débora, os filhos de Deus são valentes. Eu não acredito que filhos de Deus ficaram neutros lá em cima. É claro, eu quero saber o que aconteceu lá em cima, mas a memória foi apagada. Todos nós queremos saber, mas dizer que os filhos de Deus foram covardes, eu não creio nisso, não. Não consigo acreditar nisso, e não vou acreditar nisso. Algo se passou lá em cima. Jó 38, versículo 7, diz que quando Deus criava a terra, o eixo da terra, as estrelas da alva, os anjos, serafins, querubins, arcanjos, cantavam alegremente, e diz que todos os filhos de Deus regozijavam. Do lado estavam os anjos, do outro lado estavam os filhos de Deus. Eu não sei, até agora eu não sei o que se passou lá. Mas eu não vou chamar jamais os filhos de Deus de covardes. Sei que tem muita coisa que é mistério na terra. Sei que no 6º selo do Apocalipse, o céu vai se enrolar, vai desaparecer como um livro. As montanhas e todas as ilhas serão removidas do seu lugar devido a esse grande terremoto. Mas não adianta explicar mistérios e mistérios e mistérios sem estar na sã doutrina. No Evangelho de Paulo, que leva à santidade, à santificação, a qual Pedro diz que nosso amado irmão Paulo escreveu salvação, e os homens indoutos, vacilantes, vão torcer, vão dar sentido contrário ao que Paulo escreveu. O pior problema hoje é a manipulação. Cuidado, homem e mulher, às vezes você já caiu na mão de um manipulador, que já ferrou sua mente com ferro quente, já cauterizou. Não adianta mais, para você já está selado. Quando o anjo fechou a porta da arca, o próprio anjo fechou, Noé estava selado por dentro, e esses que seguiam manipuladores, Raquel, Cacu, Juarez, professor Eduardo e tantos manipuladores ficaram do lado de fora. Não tinha mais como entrar dentro da arca. Eu tenho pregado aqui, a arca é o Mashiach. A arca de Noé hoje não é um homem da terra, é o segundo Adão do céu. É um homem, mas é um homem do céu. E está vivo. Eu não estou pregando um homem morto, eu estou pregando um homem, o segundo Adão do céu, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele diz, passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 30. Yehoshua Mashiach, Hebreus 13:8 é o mesmo ontem, hoje e para a eternidade, então vale a pena seguir a palavra do Mashiach, as escrituras, a palavra de Deus. Cuidado com os manipuladores, a terra está cheia de manipuladores. Outra coisa, eles não põem a mão na massa, eles não trabalham, eles são como Nimrod. Ganha o povo, usa o nome de Deus, a Bíblia, e vai usar até o zodíaco, mas nem sabe o que está falando, está tudo errado. Melhor não entender nada de zodíaco, como Paulo não pregou nada de astronomia, nada de zodíaco, e ser um homem santo, uma mulher santa, e morar na glória, do que conhecer tudo e ficar do lado de fora. Melhor voltar ao Evangelho de Paulo. Cuidado, eu estou pregando, eu estou advertindo, mas eu sei que nessa hora eu já estou pregando a pessoas que suas mentes consciências foram ferradas com ferro quente. Não tem mais, já encruou. Igual plástico, você queima um plástico com
com fogo, aquilo encroa, aquilo nunca mais voltará ao estado original. Há pessoas que vão seguir esses manipuladores, não tem pregação, não tem sã doutrina, não tem Bíblia, nunca mais suas consciências voltarão ao estado original. Não tem mais jeito. Há muita coisa aqui para pregar, não? Mas eu vou encerrar a minha pregação nesta hora, né? Que Deus, Jeová, o Pai, e o seu Filho, Yehoshua Mashiach. Você diz, quantos deuses tem? Ele é Pai e Filho, tanto o Pai, Jeová, como o Filho. Yehoshua Mashiach é Deus, não há dois deuses. Deus só há um, com D maiúsculo. O Pai vive dentro do Filho. Não tem como separar o Pai do Filho. Eu e o Pai somos, plural, né? Somos um, mas não é um igual o dedo, não. O Mambrano ensinou isso. Não creio em dualidade, não creio em trindade. Eu creio em um único Deus. Mas Ele é Pai e Filho ao mesmo momento. O Pai é o Espírito, o Filho é o corpo. É uma unidade. É inseparável. Né? Então toma cuidado. Cuidado, né, com adultério. Cuidado com união ilegítima. Né? Cuidado com essa bagunça que as igrejas fizeram. Né? E Deus, o Pai e seu Filho Yehoshua. O Pai e o Filho é Deus. Posso abençoar todos os filhos e filhas de Deus nesta hora. Amém.